Meus irmãos, graça e paz, mais uma vez, estamos aqui para lhe desejar que o Senhor continue abençoando você, o seu ministério, a sua casa, a sua família, seu trabalho, seus projetos. Nós estamos vivendo momentos finais da igreja aqui na terra, disso eu não tenho dúvida. O Apocalipse, ele não vai acontecer, ele já está acontecendo. Brevemente estarei trazendo estudos sobre isso, de uma forma simples, fácil de entender. O Apocalipse começou, irmãos, desde que Jesus voltou para o céu e foi coroado lá no céu, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que o Apocalipse está em andamento. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja aqui na terra. Mas ainda cabe falarmos de um assunto, né? Eu sou o pastor Vanilson Vieira, da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Ainda cabe nos falar de um assunto que é livres do pecado pela graça. A graça, eu vou basear minha mensagem em Romanos capítulo 6. E para não ficar um vídeo extenso, a gente vai lendo e vai comentando. Olha só. A graça de Deus, ela não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Então a graça ela repousa sobre nós, nos libertando desse poder, dessa escravidão que o pecado impunha sobre nós. Então, existe uma ideia que não podemos, que nós podemos pecar rasgados, né? Ou seja, pecamos deliberadamente, não vamos pecar, porque vamos esperar na graça, porque a graça é maior que o pecado. Essa é uma ideia errada. O apóstolo Paulo adverte a igreja de Roma, apresentando neste capítulo o método triplo que Deus usa para nos conduzir à santificação. E o primeiro passo é desse método triplo que Deus usa, e que os crentes devem estar cientes destes três fatos. O primeiro é que fomos crucificados com Cristo. Quero ler aqui em Romanos 6, do 1 ao 3, que diz: portanto, o que vamos dizer, diz Paulo? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que, quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, também unidos com a sua morte. Resumindo, quando Cristo morreu, nós morremos também. Inclusive, o que ainda vai aceitar a Jesus, o sacrifício da cruz, a obra redentora de Cristo, aquele que vai crer nisso, no futuro, acontecerá a mesma coisa. Vai morrer, precisa morrer também. Com Cristo. Segundo Coríntios 5 e 14, Paulo diz: pois o amor de Cristo nos constrange, nos obriga a morrer também, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, Cristo morreu por todos, logo todos morreram, por todos aqueles que vão crer nele. Logo, todos que vão crer nele morreram também. Isso está muito claro no céu, no trono de Deus, que é fato. Paulo lembra que nós estamos mortos para o pecado e pergunta aos crentes de Roma se eles não sabem que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo,
fomos batizados na sua morte. Ou seja, se morremos para o pecado, é porque morremos crucificados com Cristo. Batizados na sua morte. E sepultados com ele pelo batismo na morte. Significa o batismo que fomos introduzidos ao ato da crucificação. Quando nos batizamos, significa que fomos introduzidos àquele ato de crucificação, de morte. O batismo, ele é um símbolo do resgate do homem por Cristo. A imersão, ou seja, o mergulho na água, simboliza a morte. A submersão, que é o tempo em que se permanece embaixo da água, quando está sendo batizado, significa sepultamento. E a imersão, que é quando saímos debaixo da água no batismo, significa ressurreição, um novo homem, um novo ser. Uma nova criatura surge, é o significado. O Dr. Shedd, no seu comentário, ele diz que esses processos de morte, sepultamento e ressurreição precisam ser atualizados, vividos, repensados na vida do crente todos os dias. Seja na vida moral, ou seja, de seu comportamento no mundo, e na sua vida espiritual como adorador, servo, e que louva ao Senhor. Paulo afirma: se estamos mortos, sepultados para o pecado, como viveremos ainda pecando, ou seja, tendo prazer no pecado? O pecado precisa ser uma consequência da nossa vida nesse mundo, e das armadilhas que o mundo oferece, e não uma vida deliberada de pecado, achando que é por isso a graça de Deus em nos perdoar vai aumentar. Não. Esse pensamento não é de quem nasceu de novo. Segunda coisa que precisamos saber é que nós ressuscitamos com Cristo. Verso 4, verso 5 diz, de Romanos 6, assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. E isso, para que assim como Cristo foi ressuscitado, pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos também. No projeto de Deus isso está incluído, isso é fato no céu. Colossenses 2:12 está escrito, isso aconteceu. Ou seja, você ressuscitou quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Ou seja, vocês foram introduzidos ao ato da sua morte. É o que diz Colossenses 2:12. E com ele vocês também foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Considere-se morto e ressuscitado assim como aconteceu com Cristo. Como provas que ressuscitaram com Cristo, passem a andar em novidade de vida, é o que diz o verso 4. Porque se fomos unidos a Cristo, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, verso 5. Nós ressuscitamos para nascermos de novo, andarmos em novidade de vida,
Ou seja, uma vida contrária à vida que tínhamos antes de morrermos com Ele para o pecado. Precisamos andar na contramão do mundo. Por isso que é velha criatura, nova criatura. Velha vida, nova vida. A terceira coisa é que nós agora estamos mortos para o pecado, ou seja, para o poder do pecado. Não devemos ter mais prazer no pecado. Não, nós agora estamos mortos para isso. Mas estamos vivos também. Para quê? Vivos para Deus. Romanos, do versículo 6 ao verso 10, ele vai dizer: pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Guarda isso, você não é mais escravo do pecado. O pecado não é mais o seu dono, não é mais o seu senhor, não pode mandar em você. Pois quem morre fica livre do poder do pecado, verso 7. Verso 8, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Vida de santidade. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte, o verso 10 diz, foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele, Cristo, vive agora, é uma vida para Deus, e assim nós devemos também vivermos. Paulo está dizendo, saibam que o nosso velho homem, o homem que éramos antes, foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado é a carne, a velha natureza que herdamos de Adão, não regenerada, não transformada. Para que o corpo do pecado, do velho homem, seja destruído. E não mais sejamos escravos do pecado. Porque se já estamos mortos para o pecado, estamos justificados do pecado. Que o velho homem praticava as obras da carne. Cristo pagou a nossa dívida com Deus, justificou-nos, ou seja, declarou-nos inocentes. Gálatas 2:20 diz, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, ou seja, Cristo vivendo em mim, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Ou seja, eu acredito que Cristo agora vive em mim, que me amou e se entregou por mim. Daqui para frente, o crente não deve permitir que sua antiga natureza, a maneira de viver antiga, volte a dominar sua vida e seu corpo. Seu corpo do pecado, a sua velha natureza, que veio de Adão, não foi regenerada, não foi transformada. 2 Coríntios 5,17. Portanto, diz Paulo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E Efésios 4:22, Paulo continua dizendo, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. E o verso 23 de Efésios 4, Paulo diz, vocês foram ensinados a se renovarem no modo de pensar. E no 24 ele diz, vocês foram ensinados a revestir-se do novo homem. Tirem a velha roupa, botem uma nova roupa, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Que verdade? Da palavra de Deus. Viver pela palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, respirar, consumi-la como um alimento espiritual. Colossenses 3, 9 e 10, vocês foram ensinados a não mentirem uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo homem, e este novo homem está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Ou seja, estão aprendendo pelos ensinamentos da palavra de Deus a imitarem a Cristo. Embora Cristo fosse sem pecado, ele sofreu e foi humilhado
pelo pecado por nossa culpa e por nossa causa. Na morte de Cristo, o pecado perdeu a sua influência. Quando ele morreu, o pecado não pode mais me dominar. Quando ele ressuscitou, ele triunfou sobre o poder do pecado. Então, igual, semelhantemente, os que estão unidos com Cristo na sua morte, são libertos do poder do pecado para andar em novidade de vida, meu irmão. Ou seja, você vai pecar como consequência de estar aqui nesse mundo com essa velha natureza, coabitando com a nova natureza, mas o pecado não manda mais em você. É porque o pecado me domina. O pecado ele é avassalador, mas ele não manda mais em você. Você está livre disto. Acabe com esse mimimi Nutella de achar que é um coitadinho vítima do pecado. Segundo passo, meu irmão, devemos considerar a nossa crucificação, mortos para o pecado, e nossa ressurreição, vivemos em novidade de vida, como eventos consumados no céu. Devemos viver e considerar como mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo, diz o verso 11. O sacrifício de Cristo e a sua ressurreição foram definitivos. Deus considera que você morreu com Cristo na cruz e que foi ressuscitado na ressurreição dele. Então morremos para o pecado quando nascemos de novo da água e do Espírito. Nós recebemos o poder de Cristo para resistirmos ao pecado, para morrer todo dia para o pecado, aniquilando os maus desejos da carne. Romanos 8,13 vai dizer: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Que morte é essa? Eterna. Mas se pelo Espírito, que Espírito? O Espírito Santo, fizerem morrer os atos do corpo, os desejos da carne, vocês viverão. Então precisamos viver uma nova vida em obediência a Deus. Terceiro passo, no projeto de Deus que você precisa ter conhecimento, é que é preciso entregar-se. E Paulo descreve 2 tipos de entrega. Existe um tipo errado de entrega. Ou seja, não devemos oferecer, entregar os membros de nosso corpo como ferramenta de impiedade. 12:13. Portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazer o que é direito. Existe um motivo errado de entrega. E existe o tipo certo de entrega, que está do verso 13 no verso 23. A confusão, a dúvida da entrega, Paulo trata isso no verso 15, ele diz: o que é isso quer dizer? Vamos continuar pecando? Que confusão é essa? Que dúvida é essa? Porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? Que confusão é essa? É claro que não. Não vamos mais continuar pecando. Que confusão é essa? Aí ele corrige essa dúvida da entrega, a partir do verso 16 de Romanos 6. Pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para ser escravos dela, para essa pessoa ser seu senhor, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, porque produz a morte eterna. Ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por ele.
Verso 17, mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam, verdades contidas na palavra. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Esse é o terceiro passo. É entregar-se de maneira correta, não ao pecado, mas se entreguem a Deus, se joguem nos braços do Senhor. O desafio da entrega, Paulo trata do 19 ao 22. Ele diz, falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. Os romanos ainda eram fracos no entendimento espiritual. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas que agora têm vergonha? Foi que de bom vocês receberam? Pois é o resultado de tudo aquilo que é a morte. Mas agora vocês foram libertados do poder do pecado e são escravos de Deus. E com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna, não mais a morte eterna. Então devemos oferecer os membros do corpo como ferramenta de justiça, como servos de Deus, escravos de Deus e não mais do pecado. E a conclusão está no versículo 23. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus, o presente imerecido de Deus para nós é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Você tem de escolher entre obedecer ou desobedecer. Se você se rebela e desobedece a Deus, é porque escolhe fazer isso. Ninguém pode, amado, ninguém pode forçá-lo a desobedecer ao Senhor. Se você se rebela e fracassa em caminhar em obediência à palavra de Deus, não é porque não tenha poder sobre o pecado ou porque não tenha controle sobre as suas atitudes. Isso acontece porque você se permite desobedecer. É você quem decide rejeitar a vontade de Deus e buscar a sua própria. É você quem decide opor-se, ser contrário a Deus e à autoridade dele. É você quem decide desprezar o sangue de Jesus, que tornou possível a você ter poder sobre o pecado e caminhar em obediência a Deus. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva tiveram a opção de obedecer à ordem de Deus, de não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal e desfrutarem as bênçãos que lhes estavam destinadas. No entanto, desobedeceram a Deus, desprezaram as suas bênçãos e morreram física e espiritualmente. Satanás não tinha poder para forçar Adão e Eva a desobedecer. Eles resolveram satisfazer a própria vontade. Escolheram contrariar os mandamentos de Deus, como nós também. Nós também temos uma escolha. Somente você é responsável por suas atitudes. Só você, eu, temos o poder de controlar a nossa vontade. Em Romanos 6, Paulo está querendo dizer que a escolha é nossa. Use a sua vontade como arma ofensiva contra Satanás. Resiste ao diabo firme na fé e ele fugirá de vós. Lembre-se de que a raiz do pecado é satisfazer ou colocar a vontade humana acima da vontade de Deus. Satanás irá mentir, enganar e lançar tentações para que você satisfaça a sua própria vontade e os desejos da carne, pecando contra Deus. Mas você precisa agir com autoridade e submeter-se à vontade de Deus, está embaixo
submetido a essa vontade. Quem decide isso? Obedecer ou desobedecer? Ser escravo de quem? Do pecado ou de Deus? Quem decide isso? Você e eu. Somos nós que decidimos. Espero que você decida ser escravo do Senhor e não mais do pecado, porque você já morreu para Ele, com Cristo, e ressuscitou um novo ser. Amém? Espero ter ajudado você a compreender melhor isso. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Dá um like aí, porque me ajuda para o YouTube mandar para mais pessoas. Significa que o assunto foi relevante, você gostou, e aí o YouTube vai lá e manda para pessoas que nem me conhecem, nem sabem que eu existo. E eu não quero ser reconhecido, não quero ser lembrado que existe, o pastor Vanilson e tal. Não, eu só quero que você compartilhe, porque eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo, através dessa mensagem, seja no início, seja no meio, seja no fim da mensagem, ele vai falar com pessoas a entenderem melhor isso, que é real, é fato, é consumado no céu, a respeito da igreja que somos nós. Obrigado, querido. Compartilhe em nome de Jesus.